Opa, beleza? Vamos lá, ó, subindo mais um degrau, vamos praticar, vamos exercitar para a gente ganhar um pouco mais de experiência. A questão aqui traz a seguinte informação: em uma festa com 80 pessoas, serão servidos 2 pratos. Então, ó, veja que a gente tem um total, a gente conhece um total, serão servidos 2 pratos quentes, massa e carne. Então, massa ou carne, então 2 pratos. Todos os convidados gostam ao menos de um prato, ou seja, ninguém vai dizer: "Ah, não gosto de nenhum dos 2, estou fora, não quero nem esse nem aquele". Ou seja, pelo menos uma pessoa respondeu para um ou para outro, né. Então, ó, cada um aqui tem pelo menos um gosto. Pronto. Dos 80 convidados, 45, ó, 45 gostam de massa. Pronto. 52 gostam de carne. O número de convidados que gostam, ó, dos dois pratos, ou seja, a interseção, não é isso, professor? Ó, então tá querendo que a gente calcule a interseção. Ok. Quando a questão busca essa interseção, quando a gente está trabalhando isso, ó, com apenas 2 diagramas, o caso dessa questão, a gente pode usar a relaçãozinha do total falso menos o total verdadeiro, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, essa interseção aqui, a gente pode pegar o quê? Total falso menos total verdadeiro. E por que que a gente pode fazer isso, professor? Porque a gente conhece, veja que a gente conhece os conjuntos. Quem são os conjuntos? Ó, 45 e 52. Então, se a gente somar esses 2 valores, a gente tem o quê? O total falso. Então, quando a gente soma esses 2 valores, a gente tem um total falso. Professor, mas não tem que somar o nenhum? Mas a questão está dizendo, ó, que ao menos um prato, ó, estão todos, ó, todos os convidados gostam de ao menos um prato, então não tem o nenhum. Ah, então nesse caso aqui a gente tem 97, né? Isso, total falso 97, menos e o total verdadeiro, professor? O total verdadeiro, a questão vai informar, ó, esse total verdadeiro, a questão traz qual é o total aqui? 80 pessoas, né, serão servidas, ó, 80 pessoas aqui serão servidos 2 pratos. Pronto, para essas 80 pessoas. Perfeito. Então veja, né, que se a gente pegar aqui, ó, 80, então daí o que que a gente conclui, professor? Que essa interseção vale 17, ó. A gente conclui que nesse caso aqui, a interseção é igual a 17. Perfeito, beleza. E é exatamente isso que a banca está querendo, ó. Gosta o quê? Dos dois, ó, os dois, 2 pratos, ó. Gosta dos 2 pratos. E aí, ah, professor, então perfeito, a gente já achou a resposta, não é isso, ó? Que é a interseção. Exatamente. E essa interseção quanto é? 17. Isso aparece em qual alternativa? B. B de quê? De broquei, broquei. Isso aí, show de bola. Opa, vamos lá, vamos para mais uma questão, né, exercitando, praticando, e essa questão nos traz o seguinte texto: em um grupo de 46 alunos, ó, a questão está informando uma quantidade, informando um total, 46 alunos de uma escola, sabe-se que, então isso é um total, sabe-se que 24 são apreciadores, ó, apreciadores de história, e 35 são apreciadores de geografia, ou seja, a pesquisa aqui foi com relação a 2 disciplinas, história e geografia. No grupo de apreciadores, né, no grupo de apreciadores exclusivos de história, supera, ó, o número de apreciadores exclusivos de geografia, o número de apreciadores exclusivos de geografia supera o número os apreciadores exclusivos de história. Esse exclusivo aqui quer dizer o quê? Somente, apenas. Então, ó, essa palavra exclusiva aqui quer dizer, ó, somente, apenas, ok? Então é o somente, o apenas, certo? Professor,
mas a gente não conhece a interseção. Então, aqui no caso, a questão está abordando a interseção desconhecida, mas está pedindo para calcular outra coisa e não a interseção desconhecida. Só que para a gente chegar nessa outra coisa, a gente tem que achar o quê? A interseção desconhecida, não é isso? Ó? Então, a interseção, que é o quê? Total falso menos total verdadeiro. Então, ó, essa interseção a gente precisa descobrir, que é o total falso menos o total verdadeiro. E esse total falso aqui, professor, o total falso é só somar, ó, não foi dado o conjunto, 24, 35. Aqui não tem relação do nenhum. Não, né? Não tem relação do nenhum. Por quê? Porque um grupo aqui, sabe-se que, ó, 24, desses 46, 24, ou seja, ninguém aqui, como não foi mencionado, a gente não vai considerar, né, então, que tem alguém que diz, não gosto nem de geografia, nem aprecio nem geografia, nem história. Então, a gente considera o que está zerado. Apesar que a questão deveria trazer algum texto, algo mais, né, palpável para a gente poder garantir isso. Mas nesse caso aqui, a gente vai, né, considerar que isso está acontecendo. Perfeito? Ok, beleza. E esse total verdadeiro, professor, esse total verdadeiro, a questão sempre tem que informar, ok? Então, ó, o total verdadeiro aqui, no caso, 46. Professor, então dá para a gente fazer. Por quê? Porque se a gente somar aqui, ó, 24 mais 35, a gente acha 59. A gente encontra aqui, ó, 59. E o total ali, professor, é 46, o total verdadeiro é 46. Então, disso aqui, a gente encontra, ó, 13, professor. Então, tem uma diferença aqui de 13 pessoas. Então, essa diferença aqui corresponde aos dois, né? Isso é a interseção, exatamente. Mas como a questão quer o apenas, o somente, ó, vamos visualizar isso aqui. Ó, veja que está dizendo o seguinte, ó, que 24 são apreciadores de história. Então, ó, a disciplina História, 24. A disciplina de Geografia, 35. E a gente acabou de descobrir que essa interseção, que as duas coisas aqui, quanto? As duas coisas, 13. As duas coisas aqui igual a 13. E aí quer saber o seguinte, ó, quanto um supera o outro. Professor, eu posso fazer aqui, descontar que fica 11, não é isso? E posso descontar aqui também, ó, que eu fico com 22. Professor, ó, de 22 aqui, ó, de 11 para 22, ou seja, está superando em 11, não é isso, professor? Tá aqui, ó, a alternativa correta, letra B. B de broquei, não é isso? Exatamente. Show de bola. Isso aí. Então, veja que é simples, é tranquilo. Aplicou a definição e a gente o quê? Vai só correr pro abraço, com certeza, né? As questõezinhas são, né, questões assim, show, maravilhosas para a gente poder comemorar muito aí. Bons estudos!